Eu gostaria de falar que eu sou, de profissão, já há quase 20 anos, atuo na área de engenharia aeronáutica. Né? Eu estudo de psicologia já desde 2012, digamos, por curiosidade, porque eu gosto, né? Mas eu não sou, a minha profissão mesmo principal é engenharia. Outra coisa que eu me interesso muito é inteligência artificial. Uhum. Eu acho importante falar mesmo. Por essa união eu já estou falando, Tati. Ah, tá bom. Desculpa aí, interromper. Da psicologia, entendeu? Isso daí é uma coisa que me intriga muito. Agora, seria mais ou menos isso. E eu já tenho também, já tenho 30, desde os 18 anos, vamos dizer assim, que eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo. Já passei por diversos chamados, já fui missionário, já servi missão lá no Rio de Janeiro, subi e desci os morros lá, né, os que podiam entrar. Já servi em diversos chamados da igreja. Outra coisa super importante de falar aqui, ninguém da igreja pediu ou insinuou ou nada da gente fazer essa conversa aqui. Ninguém. É uma iniciativa totalmente autônoma aí, que cada um foi empurrando um pouco, foi uma coisa assim, pelo menos da minha parte, eu roubei um pouco do entusiasmo da Samira, daí entrou a Tati no meio querendo fazer também. Você que deu o pontapé, na verdade, você que veio, Samira, vamos fazer um canal aí, aí eu comentei com a Tati veio, e o negócio fluiu, as ideias só convergiram, né? Exatamente. Então, assim, se fosse sozinho, acho que eu não ia fazer, mas rolou essa química aqui, por enquanto, entre nós, e estamos fazendo aí. Era só isso que eu queria falar em termos de apresentação. Tá. Para mim foi mais ou menos assim também. Eu também estou com essa vontade de fazer um canal para falar as coisas que eu penso, que eu entendo do Evangelho, trazer um pouco da ciência, né? Que eu comentei que eu estudei biologia. Nunca trabalhei na área, só fiz estágio, mas nunca deixei de acompanhar alguns assuntos, alguns temas. Então, eu sempre tento, pelo menos, estar por dentro de alguma coisa. Mas eu decidi também, importante falar, eu acho que é importante falar que eu sou mãe de 3 filhos e que foi uma decisão minha colocar a minha carreira, né, na pausa. E realmente, eu sempre tive muita vontade de trabalhar em laboratório, dar aula e tal, e nunca rolou, nunca deu certo, antes de eu ser mãe. Mas aí eu falei, bom, como biólogo, eu sei que existe um tempo, né, um relógio biológico aí que é o ideal para maternidade, que é realmente na mocidade, né? Se deixar para depois, você começa a ter queda de fertilidade, você pode ter problemas de saúde e tal. Então, foi uma decisão pelo relógio biológico e pelo desejo que sempre tive de ser mãe, de criar minha família. E eu sei, eu vejo hoje, né, com os meus 34 anos, de que ainda tem muito pela frente. Já tenho filho de 10 anos, meu mais velho, mas que eu ainda tenho muitos anos para desenvolver minha carreira. E eu acho que o mundo sempre coloca a maternidade como segundo plano, ou nem plano zero, né? Nem existe mais plano de maternidade. E eu me vejo assim, tenho experiência de maternidade, tenho um pouco do meu estudo que eu ainda acompanho de certa forma, e eu acho que tudo isso me traz assim um desejo grande de ajudar compartilhando minhas experiências, pelo que eu vivo com a minha família, pelas experiências próprias e visão de bióloga aí, um pouquinho. Bom, eu sou terapeuta ocupacional, me formei em 2010, atuei uns 3 anos na minha área, na parte de trabalho, de saúde do trabalhador. O terapeuta ocupacional ele atua em atividade humana, então o nosso objetivo é fazer a pessoa ter a maior independência e autonomia possível em todas as atividades e contextos de vida que ela esteja inserida. Então, eu sempre estudei comportamento humano, a gente estuda psicologia, a gente estuda anatomia, a gente estuda toda a parte física, enfim. Então, eu, depois de um tempo atuando, eu senti o desejo de seguir o meu coração, que o meu coração é empreendedor. Então, depois de 3 anos de formado, eu parei de atuar como terapeuta ocupacional, criei uma empresa, né? E junto com meu marido, a gente veio trabalhando nela. Depois de um tempo, senti o desejo de voltar para essa área, só que aí eu me qualifiquei e me formei em coach e atuei um pouquinho. Depois eu fui mãe também. Nesse tempo de mãe, eu fiquei parada.
2 anos. E agora eu estou voltando com tudo, assim, né? Eu voltei com a empresa, agora com outra empresa. Meu filho está numa fase muito louca de 2 anos, adolescência, da infância, e Terrível. agora com esse projeto. Então, assim, para mim está sendo uma grande força estar junto com vocês nesse projeto, né? Eu tenho esse desejo enorme de falar as coisas que eu penso, eu já fazia isso em vídeos, sempre falando sobre Cristo, porque Cristo é o que me move realmente, né? Então, tudo que eu falava de comportamento humano, meu exemplo maior era Cristo, eu já senti esse desejo e encontrei em vocês uma força a mais para falar das crenças, né? Das crenças mais, de certa forma, doutrinárias que amparam a minha vivência em todas essas áreas, profissional, família e como cidadã no país também, que eu faço parte, que é o Brasil. A Tati está lá nos Estados Unidos, né? O Otávio também está aqui no Brasil. Então, é esse desejo que me move, né? O desejo de mostrar como é que funciona a minha vida, a minha visão diante da égide do Evangelho de Jesus Cristo, entendeu? Porque é isso que é a minha rocha. E todos os meus passos estão calcados nisso. E é diferente uma pessoa que vive assim, né? Como eles também vivem assim. Então a gente pensou, poxa, eu acho que as pessoas que estão procurando saber sobre o Evangelho de Cristo, sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último Dia, muitas vezes elas ficam pensando, como é que será que as pessoas vivem, né? As suas vidas. As pessoas são diferentes, cada um tem uma ideia diferente da realidade, né? Como isso tudo pode convergir para o Evangelho, né? Então, essa é a nossa missão aqui com esse canal. Eu acho que a gente nem comentou muito sobre isso, mas eu acho que todos nós, de certa forma, a gente tem o desejo de quebrar os estigmas estabelecidos, né? Tem esses estigmas sociais de que quem acredita em Deus, quem segue uma doutrina cristã, tem essa visão fechada, vive na bolha, não é isso? Todo mundo acredita que Sim. quem é religioso vive na bolha. Mas se a gente for parar para pensar, cada indivíduo, cada mente está dentro de uma bolha. Cada um tem o seu ideal, vive dentro desse ideal, idealiza e realiza isso. A gente vive em bolhas individuais ou grupais, e pode ser dos mais extremos aos menos, aos mais flexíveis, né? Eu até já usei esse exemplo antes com vocês, acho que foi com a Samira, comentei de que, por exemplo, se a pessoa é atleta, ela tem uma vida muito restrita, né, com algumas coisas que ela tem que fazer, o quanto ela tem que trabalhar o corpo, a mente, comer bem, etc. Isso é viver numa bolha? É viver numa bolha. E todo mundo aplaude, não aplaude? Agora, por que que quando você decide viver uma vida focada naquilo que você idealiza, que você acredita, as pessoas torcem o nariz porque não é visível, né? Mas pode ter muitas provas aí, ou pelo menos evidências muito fortes que a gente vai falar aí no canal, mais pra frente, mas que as pessoas simplesmente não querem nem experimentar para saber se é verdade. Então eu acho legal a gente quebrar esses estigmas e trazer as nossas experiências e explicar, né, por que que é assim o assado, por que a gente vive assim o assado. Eu acho que a gente, pelo fato da gente estar aqui fazendo essa iniciativa por conta própria, nós temos uma certa independência. Então, eu pelo menos não tenho nenhuma, eu estou disponível para conversar sobre qualquer assunto. Nenhum assunto me parece desconfortável. A visão que né? E eu acho que não sei tudo aqui, a gente não combinou tudo, né? Entre eu e a Tati e a Samira, mas eu vejo que a gente vai falar de assuntos desconfortáveis, né? Nós não vamos ficar aqui falando só aquilo né? É claro que a gente aqui nesse canal não se propõe digamos, falar o puro evangelho. Isso aí a pessoa precisa ouvir o canal da igreja, precisa. Não que nós vamos falar, nós vamos tentar o melhor que nós podemos falar coisas certas, ou pelo menos aqui a nossa visão, né? Ninguém vai aqui ficar falando coisas que a gente mesmo não acredita. Mas, de qualquer maneira, se alguém quiser conhecer a verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, precisa entrar no canal da Igreja. Não pode ficar buscar, né? como o nosso. Aqui nós vamos ser comentadores aqui das coisas e dar a nossa visão particular
como lidar com os problemas aí do dia a dia, da vida, da cultura, da política, da religião, né? E tem uma... Eu acho, Não confundir, nossa, é um canal da igreja, vamos ouvir. Não é isso. eu acho que tem uma coisa que enriquece muito quando a gente tenta fazer uma coisa por nós mesmos, né? Então, se a gente realmente quer descobrir se essas coisas que a gente vai falar são verdadeiras, se não é coisa da loucura da nossa mente, a gente precisa buscar por nós mesmos, né? Aquela coisa que toda vez que é explicadinho, tudo foi mastigadinho, entregue pra gente fácil, a gente normalmente valoriza. E é por isso que existe essa necessidade de se buscar por conta própria, tem que ir atrás. Por exemplo, hoje em dia, com tecnologia, está muito fácil. A gente tem um aplicativo, por exemplo, da igreja, que tem todo o material disponível de graça. Você não paga, não compra nada. E tem material infinito em quase todas as línguas. Então, isso para mim é fascinante, que existe material de graça, que normalmente nada de graça hoje em dia, nenhum livro de graça praticamente, e ainda é tanta variedade disponível para tantas línguas. Isso para mim já é um grande sinal de que é uma fonte boa. Você pode fazer o download de graça, né? Para estudar qualquer um desses assuntos que a gente for falar. Exatamente. E a gente recomenda que vocês bebam na fonte pura, da água pura, né? Nós aqui bebemos de lá para poder vir aqui falar para vocês, tá? A gente não vai fazer essa função de Dofinar, né? matar a sede que vocês possam estar sentindo agora da verdade, tá? A gente vai falar como que a gente se alimenta dessa água. E aí você vai procurar, né? A gente pode falar onde foi que eu me alimentei dessa água, é isso que a gente faz aqui. Mas é essa água que vai matar a sua sede, não somos nós, né, gente? É verdade. Mas olha, uma coisa que a gente não falou ainda, que eu acho que é muito importante, é falar realmente algumas coisas que rolam muito na ciência, algumas questões filosóficas, científicas de Deus, de se Deus existe, por que é isso, ou por que é aquilo, se ele não existe, etc. E uma coisa é certa, né? De que se dentro do nosso entendimento e crença de Deus, ele está fora da criação dele. Existe a sua criação e ele não está dentro dessa criação, assim como um automóvel, o criador do automóvel não está dentro do automóvel, ele está em algum outro lugar, ele criou aquela coisa, é a criação dele, não está lá. No entanto, ele acompanha e tem controle sobre todas as coisas. Então, pelo fato dele não estar na criação, ele tem assim a tua influência, o teu poder nela, mas ele não está lá nesse local. A gente não consegue colocar Deus no laboratório e provar dessa forma que ele é real. Mas, pela ciência, você consegue ter inúmeras evidências de que ele existe. E eu acho que até a gente está comentando de que um dos fatos da evolução, de que são assim realmente muito fascinantes, é a explosão cambriana, né? Eu estava comentando isso até agora há pouco, de que a explosão cambriana, de acordo com a evolução, demorou esses milhões, bilhões de anos para que criasse a primeira bactéria, e de repente aconteceu lá uma porção imensa de bactérias ao mesmo tempo apareceram. Então, como que isso é possível, né? Se é possível que uma bactéria leve bilhões de anos, como que de repente apareceu tantas bactérias? Então, tem muitos fatores na parte evolutiva da biologia que são assim, que não tem explicação. Não tem explicação no fator do link perdido, né? Que se fala, existe link perdido para que se comprove de que o homem realmente veio do ancestral comum do macaco. Mas, na verdade, não tem um link perdido. Tem muitos links perdidos na árvore evolutiva. Tem muitos links perdidos. Não é somente com o homem e o ancestral comum. Então, tem muitos fatos interessantes, né? E eu acho que as pessoas têm que começar a entender de que a ciência também ela é baseada na fé. Nós conseguimos, porque existe dois tipos de ciência. A ciência observável, que é essa que se comprova no laboratório, você consegue analisar e observar no meio externo da natureza. E tem a ciência histórica, onde você precisa pegar os fatos, analisar e interpretar. E nessa ciência histórica, existem interpretações. Então, não quer dizer que elas são realmente verdade absoluta, mas que elas são interpretações de dados que foram evidenciados. Então, são alguns pontos para a gente pensar e comentar, ou de repente até o que vocês querem falar, porque a gente nem sei se a gente tem tempo suficiente, mas tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Mas eu acho que é um ponto importante questionar realmente a base onde se está estabelecido, né? Se tem uma crença, naturalismo, essa crença não tem falhas, essa crença precisa de fé,
porque ela não é observável, ela não é comprovada. Então, da mesma forma que apontam os dedos e falam que cristão tem fé cega, que na verdade não é cega, a gente pode falar sobre isso depois, a ciência tem fé cega também. E eu estava estudando um pouco sobre essa questão da criação e eu vi que logo depois que Cristo morreu, né, os primeiros comentários judeus e cristãos, de acordo com o que eu pesquisei, falam sobre a criação de Deus através de material pré-existente, né? Mostra a bondade dele em organizar a matéria de forma que ela mantivesse vida, né? Só que depois de um tempo isso foi se perdendo. E aí surgiu, através de correntes filosóficas, a ideia de que Deus criou o mundo, tem uma expressão, ex nihilo, quer dizer que criou do nada, que não, antes dele nada existia, ele estava sozinho, né? E ele criou o mundo e a matéria e criou tudo, do nada, né? Então, a partir dessa concepção, que hoje em dia é a que é a mais fortalecida, né? Criou-se um abismo entre o homem e Deus. Por quê? Porque antes de Deus, ele estava sozinho, ou seja, a concepção de que nós temos pais celestiais não existe, né? Uma mãe celestial, um pai celestial, que nós antes de virmos para o mundo e antes dele ser criado, nós não existíamos, nada existia, né? Então não existia uma vida em família, né, na pré-existência, etc. e tal. Então, essa concepção de como o mundo foi criado e como as pessoas entendem isso afeta a nossa relação com Deus. Imagina a gente achar que a gente foi criado aqui, bum, eu apareci aqui, Samira, eu existo aqui. Antes disso, nunca existi, nunca estive com Deus, etc. Isso muda muita coisa, né? É interessante porque não tem sentido o caos criar ordem, né? Porque a teoria do Big Bang é o caos, é uma explosão, e de uma explosão caótica surge ordem, surge inteligência, surgem leis. Então, assim, é muita fé para que isso realmente seja verdade, que existe não só inteligência, mas leis que não, elas não se quebram, essas leis na parte natural, elas são estabelecidas e acontecem, não importa o que, a gente querendo ou não, esperneando, a gravidade vai te puxar para baixo. Você pode fazer o que quiser, né? Eu não sei como é a intervenção divina, que a gente pode até falar sobre isso. Mas, caso contrário, não, as leis estão estabelecidas e são cumpridas. E eu estava até comentando com o Otávio que a parte moral fala muito alta. Da onde surge a moral nessa história? Como é que existe uma coisa indefinida, uma força inexplicável, que além de criar ordem, estabelece moral? Como é que isso é possível, estabelecer moral? E entre todas as classes de seres vivos, somente os seres humanos têm moral. Então, são muitas questões que não são refletidas, são questões que são deixadas de lado como se não tivesse importância. E a gente começa a viver uma vida leviana, como se a vida fosse somente curtição, como se o propósito da vida fosse enriquecer, ter poder, ter influência, beleza. E é isso que importa, a gente está aqui para ter poder e morrer, acabou. Todo esse esforço de uma coisa que não é organizada para existir a vida e acabar. Nunca mais se fala sobre o assunto. Da mesma forma que o Big Bang é muita loucura, tem que ter muita fé para acreditar que qualquer explosão vai organizar alguma coisa, né? Assim, não cabe na nossa realidade isso, né? Da mesma forma, uma coisa organizada, ela vai ter que se desorganizar para nada, né? Como assim? Exatamente, existiu ordem para que não exista nada depois. Eu acho que levantaram vários pontos aí que eu acho que dá para fazer uns 30 vídeos sobre os assuntos. Essa coisa de ciência, eu vejo que o método científico ele é necessário aqui nessa esfera desse mundo que nós estamos. O método científico, você não chega num avião sem usar o método científico. Você não chega na evolução médica que nós vivemos hoje sem o método científico. O método científico ele separa, digamos assim, o conhecimento útil para essa esfera aqui da Terra do inútil. Agora, o método científico, nós acreditamos, não é o único meio de se obter conhecimento. Existe um conhecimento
que nós chamamos espiritual, na psicologia vai chamar transcendente, eu vejo muito assim, para você poder ter uma experiência de que Deus existe, de que Ele é o nosso Pai. Várias coisas nós falamos aqui, né? Que Ele existe, que Ele é o nosso Pai, que Ele pagou um preço em termos de sofrimento imensurável para que nós pudéssemos evoluir. Tudo isso, eu entendo que o conhecimento científico ele se mostra fraco para esse conhecimento. Entendeu? Eu não nego que o conhecimento científico é necessário até para a sanidade mental, conhecimento científico. Mas existe um conhecimento de natureza espiritual e as escrituras deixam claro que as coisas de Deus parecerão loucura para os homens. Então, se você aplicar à risca o método científico para tentar validar conhecimentos de natureza espiritual, eles vão parecer loucura. E é por isso que nós batemos tanto na tecla desse relacionamento com Deus. E nós acreditamos muito que na hora que nós buscamos com muita humildade, com muita sinceridade esse tipo de conhecimento, nós recebemos por revelação. Então, e nós adquirimos o que nós chamamos de testemunho, né? Então, eu diria isso, que o conhecimento, esse testemunho, ele é necessário. Sem ele, nós não conseguimos chegar nesse tipo de conhecimento de natureza espiritual. Simplesmente não conseguimos. De alguma forma, e talvez seja exatamente por isso que nós fomos colocados aqui nessa esfera, somente por meio da ciência. Eu não digo que nós não podemos e não devemos estudar. Nós temos que amar a verdade acima de tudo. Se a verdade está no conhecimento científico, se ela está no conhecimento espiritual, nós temos que buscar a verdade. Uhum. Mas o conhecimento científico, ele se mostra incapaz de nos levar até Deus. Eu vou fazer uma arqueologia e por meio da arqueologia eu vou encontrar Cristo e vou saber que ele é verdade. Eu acho que a ciência não te leva a pessoa, ao ser, mas eu acredito que ela te dá muitas dicas e muitas evidências fortes de que existe algo além dessa esfera, de que existe um ser muito mais intelectual do que a nossa capacidade de entender, para ter criado uma esfera com tantas leis, com tanta inteligência. E olha, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu lembro que quando eu aprendi como é que funcionava o flagelo da bactéria, foi assim fenomenal para mim. Porque o flagelo da bactéria é o primeiro motor que já existiu na face dessa Terra. Ele é um micro, exatamente como um motor, que é um eixo de rotação, sei lá como que chama, rotator, acho que é rotator que chama, acho que até o Otávio deve saber o nome, onde existe um eixo que roda. Eu não sei esses nomes, mas eu acho que era isso mesmo. E ele funciona como motor. Então, como é que pode? Isso é pura inteligência matemática. A ciência ela é toda baseada em matemática. Não existe nada que você olhe e sinta que não exista matemática, que não exista química e física. São leis que não podem ser interrompidas. Por exemplo, a molécula de DNA. A molécula de DNA é uma linguagem. Então, as pessoas falam... Tem gente que não entende isso, mas ela é um código. Ela é um código. Se a gente fosse escrever o código de DNA do ser humano e fosse imprimir em folhas, dariam milhares de livros na prateleira. Como é que a gente tem tanta informação, que é uma linguagem que se compreende e cria, gente? Como é que existe uma linguagem que cria em terceira dimensão? A gente não tem nenhuma linguagem criada pelo homem que é em três dimensões, como é a molécula de DNA. E que essa molécula é capaz de criar e de se comunicar, e que ela é como se fosse a assinatura de Deus. Ela falando aqui existe inteligência, e que a gente tem milhares, bilhões dessas moléculas dentro de nós, e cada micro parte do nosso corpo e da nossa existência. Então, tudo isso para mim é fascinante. Eu me lembro de, na faculdade, mesmo com todas as teorias da evolução, eu sempre me fascinei com como as coisas funcionam, né? Como a planta funciona, a respiração e como as células se comunicam entre si. Tudo isso para mim foi muito fascinante.
Mas são muitas questões que podem ser debatidas e que você percebe que existe um arquiteto por trás, né? Tem até acho que, como é que é em inglês? Acho que é uma teoria que tem o nome de arquiteto, não vou lembrar agora, que fala que existe um arquiteto por trás de todas as coisas. É bem interessante. Nossa, que aula, hein? Não, tem muita coisa aí pra gente ver. Isso é bem por cima. Nossa, e pensando assim que Deus criou tudo isso, e pensar que nós da igreja a gente fala sobre exaltação, né? E a exaltação, o que que é? Que nós vamos ser elevados a um patamar constante de divindade, um patamar eterno de divindade, que é essa divindade aí que cria esse tipo de coisa que você falou, né? E isso também não cabe na cabeça de muitas pessoas, né? E nós da igreja acreditamos que nós vamos ser deuses. E eu me deparei com uma pergunta que eu vi num manual da igreja que estava dizendo assim: nós, quando formos exaltados, podemos considerar que a nossa igreja prega o politeísmo, uma vez que todos seremos deuses? E aí, essa pergunta, assim, como se outras pessoas estivessem fazendo, né? Eu fiquei ponderando. E lá explica, né, que não, que todas as criações de Deus têm como função adorá-lo, e que nós seremos também, quando formos deuses, continuaremos o adorando, e seremos filhos deuses, tal como Cristo, né, que é um Deus, mas é um filho, né, um filho de Deus, seremos eternos deuses, filhos de Deus, né, então não tem como ser politeísta, porque nós sempre adoraremos esse único que nos criou, que é nosso Pai, apesar de sermos deuses, né? É verdade. E na Igreja de Jesus Cristo não existe todo mundo se concentra em Deus Pai, Deus. As orações são dirigidas a Deus. Mas, assim, esse ponto que você mencionou, eu acho que ele explica a mentalidade do membro da Igreja de Jesus Cristo. E ele é essencial para entender tudo que nós fazemos, o trabalho no templo, que é exatamente essa noção de que Deus é o nosso Pai, Ele é o Pai dos nossos espíritos. Então, todo mundo na Terra, olha só que interessante, nós não somos exclusivos nessa... Geralmente, todos os cristãos acreditam nisso, mas todas as pessoas que estão no planeta, que nasceram, que vão nascer, são filhos espirituais de Deus e têm potencial para ser como Ele é. Então, essa noção de que o indivíduo, seja ele quem for, ele tem o potencial para ser Deus, coloca na vida humana um valor imensurável. Antigamente, nós temos 10 minutos, só os faraós eram deuses. Então, nós entendemos que qualquer ser humano, por isso que a vida é preciosa, porque o ser humano pode vir a ser Deus. E também, como a Samília já falou 2 vezes, é uma família, é o homem e a mulher que vão, né, existe essa partícula, se eles guardarem os mandamentos, eles vão ter progênie eterna, né? Essa expressão, que é isso que nós chamamos de exaltação. Você vai chegar num nível tal que você vai ser como Deus é, e você vai ter filhos, assim como Ele tem. Então, imagine, aí isso explica por que os membros da igreja. Você precisa, então, o homem precisa ter uma companheira, e a mulher precisa ter um companheiro para que eles possam chegar nesse nível de elevado, de exaltação. Então, por isso que nós valorizamos tanto o casamento. Você percebe? Esse é o objetivo final da saga humana na Terra, né? E isso explica muito de por que a igreja age como ela age. Né? E explica também a necessidade que nós temos uns dos outros, né? Da formação da família, de como é importante a família para que a gente consiga crescer e também ajudar outros a crescerem, fazer com que essa comunidade de coisas boas venham junto com esse convênio de casamento, né? Mas uma coisa que eu estava pensando que eu acho que fica confuso para quem ainda não considera Deus como realidade, que ainda não considera, ou então não sabe nem que fonte começar a procurar no mundo de tantas informações, né? E as escrituras são a fonte, mas como é que a gente pode validar as escrituras, né, que se dizem assim, milenares? Como que a gente vai dar realmente crédito a uma coisa que é tão antiga e antiquada, etc. Então, uma coisa que eu aprendi recentemente, que eu fiquei bem
bem interessada é de que, né, nesse ponto que eu comentei, de que existe a ciência histórica, que você tem dados históricos e esses dados precisam ser analisados, tem um fator bem legal, de que, por exemplo, os filósofos muito respeitados do mundo antigo, que é Platão, Sócrates e tal, eles têm documentos né, que a gente tem dessa época, aí, sei lá, 400 ou 200 anos depois ainda da existência deles, que foram escritos por pessoas que os seguiam. Então, a gente não tem nenhum documento original deles, mas que a gente tem documentos escritos de coisas que aconteceram, que falavam sobre eles, sobre os escritos deles. E acho que é tipo, sei lá, 100 documentos, 200 documentos, varia um pouco aí os números, questão numeral mesmo, documentos que a gente tem em mãos. E esses documentos são valiosíssimos para expressar tanto as ideias deles, como o fato de que eles eram pessoas reais, e as pessoas dão crédito até hoje na ciência para eles, com esses documentos que nós temos em mãos. Porém, documentos bíblicos, principalmente do Novo Testamento, eles ficam em torno de 20 mil cópias e muitos são escritos originais. Então, os números dos documentos bíblicos são os maiores da história. De todos os documentos que nós temos históricos de qualquer assunto, os documentos bíblicos, até alguns pessoais, escritos pela pessoa que estava lá falando sobre o assunto, passa de 20 mil. Então, e não só em uma língua, mas em muitas línguas, né? Tanto do latim, do grego e tal. Então, já olhando pelo ponto de vista de documentação histórica, já é fenomenal o quanto de credibilidade a Bíblia tem. É o documento mais credível da história. Então, tem gente que não acredita em Jesus Cristo nem como ser humano que viveu, porque não acredita nas Escrituras. E essas pessoas são as que clamam acreditar na ciência. Então, como é que elas acreditam na ciência se elas negam a própria ciência? É pseudociência, então, certo? Porque senão, ou não analisa, ou não sabe que existe, ou ela nega a própria ciência, então é pseudociência. Mas, então, tudo isso é muito interessante. Tem os pergaminhos do Mar Morto, que apareceu, então, bem depois, recentemente, que também dá toda sustentação para a Bíblia, para os documentos históricos da Bíblia. Então, tudo isso é muito interessante. E se a gente analisar, só assim para falar mais um pouquinho desse assunto, que está acabando o tempo, a vida dos apóstolos, no nosso caso, nós temos a história da igreja restaurada de Jesus Cristo, que sempre apontam o dedo para Joseph falando, mas como é que pode? Se ele fosse realmente um profeta, ele não teria morrido, né? Não teriam perseguido ele, etc. Mas acontece que Jesus Cristo foi foi perseguido, foi perseguido e morreu pela causa, sem negar de que ele era o Filho de Deus. Com certeza muitos achavam que ele era louco, né? Assim como os apóstolos, depois lá de uma experiência espiritual que tiveram, também aceitaram ser perseguidos até a morte. Eles não negaram tudo que eles viram, tudo que eles pregaram. Então, a própria vida deles, já documentada, que a história é real, por tantos documentos aqui que a gente tem, a própria vida deles, como eles viveram a vida deles e deram a vida deles, é um testemunho de que essas coisas são verdadeiras. Então, a primeira fonte, que a gente tem que buscar para saber se essas coisas são verdade são as Escrituras. E aí no nosso caso, a gente tem tanto a Bíblia, né, o Velho e Novo Testamento, como nós temos também o livro de Mórmon, a Pérola de Grande Valor e Doutrina e Convênios, que são as escrituras todas juntas que a gente usa para estudar essas revelações que acreditamos que sejam as revelações modernas, né? Nossa, gente, estou até sem ar, então vou passar a vez aí, vocês terminam. Samira, acho que tem mais 4 minutos. Uhum. Gente, eu acho que foi maravilhoso o nosso encontro hoje, né? Deu para a gente, aprender uns com os outros aqui, né? Eu acho que para finalizar, né, a gente estava falando sobre Deus, né, sobre o caráter de Deus. O caráter de Deus, gente, é Cristo, né? Cristo veio aqui para a Terra para mostrar em carne e osso como é a mente de Deus, né? Qual é o caráter de Deus, que é a bondade, que é a verdade, a justiça, a misericórdia. Como foi falado no início, Deus não é o dono da realidade, ele não vai ficar o tempo todo interferindo numa realidade que é feita através de decisões, né? Ele não quer, eu vi uma citação esses dias, que Deus não quer fazer com que nós façamos o certo, ele quer nos fazer escolher o certo, né? Então, Cristo veio para cá para nos mostrar como escolher o certo. Em alguns momentos ele interferiu, sim, na realidade, ele fez milagres, ele multiplicou os pães, etc. e tal, mas com o objetivo de mostrar o caráter do Pai, né? Ele sempre teve esse objetivo. Então, quer conhecer Deus,
conheça o Filho, né? Busque Cristo, busque ler sobre Cristo, ore para saber se é verdade, se ele veio, se ele sente o que você sente, se ele é capaz de te tornar mais forte, se ele é capaz de perdoar teus pecados, de purificar tuas misérias, as tuas sujeiras, os nossos crimes diários, né? Então, para conhecer Deus, a minha experiência pessoal é com Cristo, né? Através de Cristo, na minha vida, eu pude me aproximar de Deus. Foi isso que eu vivi. Vocês querem falar alguma coisa final? Eu posso compartilhar rapidinho uma escritura? Eu sei que não é muito isso, mas que fala bem sobre isso. Que está até no primeiro livro do livro de Mórmon, que é o primeiro Nef 10, fala assim, no versículo 9: pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, tanto no passado como no futuro. Então fala que em todos os tempos sempre foi o mesmo método de busca e de respostas. É aquele que procurar diligentemente. Não é só, tá aí mesmo, Deus, isso realmente existe? Não, mas é uma busca diligente, com vontade, desejo. E aqueles que tiverem esse desejo vão realmente receber resposta, né? E eu também tenho minhas experiências espirituais, de muitas formas, pela busca diligente. Não quer dizer que é uma busca perfeita, mas diligente, sempre, né? Sem cessar. Essa é a busca diligente. E quando a gente tem o coração aberto para receber essas respostas, as respostas vêm. Isso. Tá. Quer dar tchau? Então é isso. Acho que vamos ver aí como que rola, e para mim tem sido bem legal conversar com vocês aí. E só uma coisinha, um detalhezinho, quem disse aquela frase que Deus é o ópio do povo foi Karl Marx, não foi Freud. Depois que eu falei que eu lembrei. Mas é isso, acho que é isso, certo, Samira? Fecha? Uhum. Sim. Tá certo, gente. Foi muito Tchau, legal. beijo. Tchau. Beijo.